eu vou fazer a diferença lá dentro da minha casa, lá dentro do meu trabalho, eu vou fazer a diferença, eu estou assumindo a responsabilidade. Vira para ele e fala, eu estou assumindo a responsabilidade a partir de hoje. Esses dias eu estava conversando com a Carol, eu posso falar porque eu nem perguntei se podia falar, mas eu já vou falar, Carol. E ela perguntou para mim assim, pastor, Lucas andou com Jesus, pastor? Porque o evangelho, né, tem os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, João e Lucas. E eu arregalei o olho para ela assim e falei assim, não andou. E às vezes essa dúvida que a Carol tinha, irmãos, é uma dúvida que muitos irmãos têm. A própria Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas que bom que a Carol, ela tá vindo aqui no nosso curso, né? Ontem foi uma benção, né, irmã Denise? Nós estivemos aqui no dia de sábado e a IPPS está oferecendo um curso de graça, irmão, para você. E ainda dá tempo de você participar. Bem, e eu comecei a explicar para ela um pouco a respeito de Lucas. Quem ganhou Lucas para Jesus foi Paulo, irmão. E a pergunta que eu tenho para te fazer aqui nessa noite é: como que uma pessoa que era perseguidor de cristão, porque Paulo, ele perseguia cristão, irmão, e ele, no caminho de Damasco, todos conhecem a história, vai dizer que Paulo, ele teve um encontro com Jesus e ele se converteu ao cristianismo. E de perseguidor, de matador de cristão, agora ele se torna um anunciador da palavra de Deus. E o interessante é que Paulo, ele aceita Jesus, ele se converte ao evangelho e ele começa a anunciar as boas novas do Senhor. E assim como os outros cristãos da época, Paulo também começou a ser perseguido. Agora, em vez dele perseguir, agora ele estava sendo perseguido, irmão. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Não era qualquer perseguição não, irmão. Naquela época, eles perseguiam o povo para matar mesmo, irmão. O negócio era feio. Você acha que antigamente o evangelho ele era anunciado igual era hoje? Não era não, irmão. Hoje está muito fácil. Quanta gente saiu para poder evangelizar, para falar do amor de Cristo, e nós já sabíamos que era proibido entrar dentro do shopping para poder. Mas aí eu peguei e falei assim, mas a gente sabe que é proibido, mas a gente sabe que a gente seria perseguido, nós vamos entrar para dentro do shopping. Entramos para dentro do shopping, irmão, na fúria de um touro selvagem. Vamos lá para dentro do shopping. Fomos. Quando a gente estava quase saindo na portaria do shopping, veio o segurança de lá para cá. Não pode. Aí eu falei assim, ô segurança, você está precisando ir lá fazer uma visita para nós também? Mas a gente também, irmão, tem que saber entrar e sair. A hora que eles vieram e falaram que a gente não podia, a gente logo só saiu do shopping e fomos embora. Mas nós falamos um pouco do amor de Cristo lá dentro. Amém? E daí, irmãos, o Paulo, ele começou a anunciar a palavra de Deus e começou a ser perseguido. E de repente, ele sofreu uma perseguição tão grande que depois que ele pregou em uma cidade, pegaram ele, bateram nele, espancaram ele e jogaram ele de cima de uma muralha, irmão. E acharam que o homem tinha morrido, deixaram ele lá. E o povo que ele pregou foi lá e pegou ele, levou para casa e começou e precisou-se de um médico, que é quem nós citamos aqui, o médico Lucas. O médico Lucas, ele aparece na vida de Paulo dessa forma. Agora a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como que Paulo, ele conseguiu fazer um médico romano que adorava outros deuses? Poseidon, Hera, Hades, todos esses deuses aí da mitologia, o tal do Lucas, ele adorava eles, irmão, prestava culto a esses deuses. E o cara era estudado, irmão. Todo médico é estudado. É algo que eu aprecio no ministério de Paulo. É isso, irmãos. Porque a própria Bíblia vai dizer que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que exorta, edifica e consola. Se o nosso Deus exorta, edifica e consola, ele vai nos ensinar que a nossa mensagem
ela deve preencher todas as lacunas. Porque tem muitas pessoas que me procuram e falam assim: pastor, Deus me chamou para um ministério e o meu ministério é da palavra, mas só que a minha palavra é só para bater. E quando pega o microfone, irmão, só sabe bater na igreja, irmão. Não, irmão, Deus não chamou ninguém dessa forma, não. O mesmo Deus que exorta, edifica, consola. A sua mensagem precisa alcançar todas as multidões. Deus, ontem eu falei no evangelismo que ele veio para o rico e ele veio para o pobre também. A nossa mensagem, ela deve alcançar todos os patamares. E para você que está fazendo o nosso curso, tem a matéria que nós estamos estudando agora. Qual que é a matéria, Elimar? Homilética. Ela trata justamente isso, ela vai ensinar você a ser um pregador da palavra. A arte do pregar, irmãos. E muitas das vezes a gente quer pegar o microfone, a gente quer gritar, a gente quer falar da forma que a gente acha que deve ser, sem você ter estudado. Aí você acha que um médico que estudou a vida toda, ou um juiz que estudou a vida toda, ele vai vir para um culto como esse, ou uma pessoa que é estudada, que tem uma capacidade de entendimento elevada, ela vai querer escutar qualquer coisa da sua boca, irmão? Por isso é necessário a gente preparou. Paulo, ele teve essa preparação. E o Paulo, a palavra de Deus vai dizer que ele estava em coma quando Lucas chegou. E Lucas começa ali a tratar de Paulo, e Lucas começa a observar algumas coisas. Qual coisa, pastor? Pergunta para o pastor. Qual coisa, pastor? E é gente demais, irmão, de visitar Paulo, doente, em coma. E ele começou a ver uma coisa diferente. O que esse homem tem, gente? Que ele é tão diferente dos outros pacientes que eu já tratei. Todo dia vem um tanto de gente perguntar como é que esse homem tá. Que dia que ele vai se levantar daí. Aleluia! E o interessante é que passa-se algum tempo, Paulo acorda. E ele precisava ainda de alguns cuidados de Lucas. Porém, naquele desejo de anunciar as boas novas, o tal do Paulo, ele se levanta e fala assim: eu preciso sair daqui, eu não vou ficar mais nesse leito de enfermidade. Eu preciso anunciar as boas novas. O meu chamado está de pé, Cristo me chamou. Eu preciso falar desse amor, um amor que constrange, um amor que está acima de todas as coisas, porque Paulo, ele pregava dessa forma, irmãos, um amor que se sobressaía sobre todas as outras coisas. Por isso que ele vai nos dar a instrução a respeito do amor. E Lucas começa a observar aquilo, e Lucas fala assim: bem, então vamos combinar algo aqui. Eu libero você para poder ir anunciar aí, falar do amor do seu Deus aí. Só que com uma condição: eu vou ter que ir com você. Foi a deixa que Paulo precisava. Eu imagino Paulo virando para Lucas e fala assim: ó, você pode até ir, mas quem conhece esse Jesus nunca mais é o mesmo. Quem deixa Jesus entrar no coração nunca mais é o mesmo. E não é que o Lucas foi, irmãos. Não é que o Lucas falou assim: eu tô dentro desse barco, eu vou. E o interessante é que Paulo começa a pregar, né, nas cidades. Por onde Paulo passava, irmãos, a Bíblia vai dizer que Paulo, através de Cristo Jesus, ele fazia muitos milagres, irmão Denise. E eram milagres sobrenaturais, Elimar. Eu imagino Paulo agora, ele chegando para uma pessoa e curando uma pessoa que estava coxa. E o tal do Lucas, observando, vira e fala assim: ah, o cara estava em trevo, rapaz, entrevado aí na cama. Aí acabou que depois que o senhor orou, desentrevou, e agora ele está de pé. Porque os médicos, irmãos, eles sempre procuram uma desculpa dentro da medicina para justificar o milagre de Deus. Eu me lembro quando eu estava lá no hospital e a minha mãe falava comigo que lá dentro do hospital eu fui recebido lá por uma equipe de 7 médicos. E você acredita que no meio dos 7 médicos tinha um tal de Lucas lá também, irmão? E o tal do Lucas era igual esse Lucas aqui dessa Bíblia, irmão. Não acreditava em nada. E toda vez que a minha família chegava lá no médico, o Lucas chegava e falava assim: vai morrer, não tem mais jeito. Davi, todo dia que a minha mãe chegava lá no leito de enfermidade, Xandão, o tal do Lucas vinha na frente e falava assim: tá na gangorra, vai descer e nunca mais sobe, vai morrer. Como é que Deus estava usando esse Lucas? Será que era Deus? Era um capeta nessa hora. Mas o interessante é que, assim como Paulo,
ele estava em oração, perseverando, para que o Lucas da Bíblia se transformasse, a minha família também estava em oração para que o Lucas lá do hospital que me recebeu, ele se transformasse. E vai me vendo aí, irmão. E tá aí, Paulo tá pregando, prega daqui, Carol, prega dali, e faz milagre. O cego volta a enxergar, e o tal do Lucas chega lá, que o cara era com problema na vista aí, agora ele voltou a enxergar, rapaz. O danado do Lucas sempre procurava uma desculpa, meu Deus do céu, uma Priscila. Irmão, é difícil quebrar um coração duro. Você tem que perseverar em oração demais, irmão. Você quebrou um coração gelado, irmão. E muitas das vezes vai ano, irmão, ó. Passa ano e sai ano, entra tempo e sai tempo. Mas a boa obra que Deus, ele começa, ele é fiel para terminar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Tá desesperado, por quê? Você sabe qual que é o nosso problema? Ansiedade. Nós somos ansiosos demais, irmão. Né, Ronaldo? Né, Limar? Nós queremos que a nossa esposa, ela transforma da água pro vinho do dia pra noite, irmão. Nós queremos que o milagre aconteça no piscar de olho, e não é desse jeito que quer, não, irmão. É necessário a gente respeitar o processo, irmão. E ó, perseverar em oração. Você imagina se no meio desse trajeto aí, Paulo pregando para Lucas todo dia, e Paulo vira para Lucas e fala assim, vai embora. Eu desisto de mexer com você, rapaz. Você não tem mais jeito. Meu irmão, se nem Jesus Cristo desistiu de nós, quem somos nós para desistir do nosso próximo, irmão? Persevera mais um pouquinho em nome de Jesus. Aleluia! Que lindo! Perseverar. O problema é perseverar. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que estava 480 reunidos esperando a descida do Espírito Santo. A promessa de Deus. No final, só 120 foram cheios do Espírito Santo, irmão. E olha que era necessário esperar tão pouco. Por causa de tão pouca coisa, a gente perde a nossa bênção. É por isso que muitas das vezes... Pode falar, irmão? Pode falar mesmo, irmão? É por isso que muitas das vezes o nosso deserto ele não finda. Por causa da nossa ansiedade querer para amanhã o que Deus tem para fazer depois de amanhã. Não tem jeito não, irmão. É perseverar todo dia. Na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus, o seu milagre vai chegar, irmão. Ô, irmão, é só você perseverar mais um pouquinho, querido. No tempo certo, na hora certa, vai acontecer do jeito dele, irmão. Então tá, vamos voltar para a palavra? Amém? E não é que certo dia, o Paulo ele decide pregar numa cidade chamada Troade. Qual que é o nome da cidade, irmão? Troade. Interessante que Paulo, ele chegou lá em Troade, e Paulo, irmão, ele pregava uma mensagem muito extensa. A Bíblia vai dizer que a mensagem, alguns estudiosos vão dizer, que a mensagem de Paulo era uma mensagem espada, comprida. Alguns estudiosos dizem que Paulo ele começava a ministrar por volta de 6 horas da tarde, e ia até meia-noite pregando, 1 hora da manhã. E o interessante, Elimar, que o povo não arredava o pé não, Elimar. O povo ficava fissurado com a mensagem que Paulo pregava. Porque a mensagem de Paulo, irmão, era uma mensagem cristocêntrica. Quando Paulo pregava, as pessoas não viam Paulo, as pessoas viam o Cristo que existia dentro de Paulo se manifestar para fora. E você sabe o que a gente tem visto muito hoje nos altares? Pessoas que sobem para falar do eu. É porque eu fiz, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. E a gente não vê Jesus em nada, irmão. É por isso que muitas das vezes as coisas não fluem. Porque é muito pouco oração e muito movimento. E Paulo, ele pregava essa mensagem e o povo sentava e ficava ali. E quem que estava junto com Paulo, irmãos? Aí vai dizer que ele foi pregar numa casa lá de 3 andares. Vem cá, Lima. Salve aqui, meu. Quem que vai fazer o papel do Lucas aqui para mim? Alguém se disponibiliza ou vou ter que chamar alguém? Jeremias. Vem cá, Jeremias. Eita glória. Corre, Jeremias. Irmãos, eu vou ser o Paulo. Você vai se chamar Eúdico. E você, Lucas. E você vai ser o Lucas. Fica aqui do meu lado, Lucas. E Paulo está pregando, irmão. E Jesus cura. Jesus transforma.
Jesus vai mudar a sua história e a palavra vai dizer que lá no terceiro andar, sentado na janela, tinha um rapaz chamado Eutico. Senta na janela aqui, essa aqui é a janela. Senta na janela aí. E a mensagem era extensa, irmão. Grande. E a história vai dizer que por volta da meia-noite, o crente que não está ligado no culto, o que ele faz, irmão? Ele dorme. E Eutico, quando chegou por volta da meia-noite, o cara deu sono nele, irmão. E ele estava sentado na janela, no terceiro andar. E quem está sentado na janela, o cara fica com a perna para o lado de fora e a outra para o lado de dentro. E ali fica equilibrando. E esse é o problema de quem está sentado na janela, irmão. Esse é o problema da pessoa que ela não toma uma decisão de aceitar Jesus e de ingressar no Evangelho. Fica com um pé lá dentro e um pé lá fora. E a Bíblia vai dizer, em Apocalipse, que você seja quente ou frio. Se você for morno, Deus vai te vomitar. Então é necessário a gente tomar algumas decisões, irmão. Ou que você seja quente ou que você seja frio, irmão. E eu oro a Deus que você vai ser um crente fervoroso. Amém? E o Eutico está lá na janela, dormindo. Fecha o olho, meu filho. Dormindo. E Paulo está pregando. E o Lucas só está observando. E o médico é desse jeito, né? Fica muito observador. Tal. E de repente, rapaz, o Eutico dorme, irmão. E o Eutico dorme e vê dele cair para dentro. Ele cai do terceiro andar, irmão. Cai e morre, menino. Corre. Morreu, irmão. A Bíblia vai dizer que Paulo estava pregando para uma grande multidão dentro daquela casa. E o povo desvia a atenção do que Paulo estava pregando. E todo mundo desce para ver o que estava acontecendo. E eu vejo o Eutico lá deitado no chão e a mãe dele. Quem vai fazer o papel da mãe? Corre aqui, alguém para fazer o papel da mãe. Vem cá, irmã Denise. Vem cá, irmã Denise. Seu filho está morto no chão. O que a senhora ia fazer? E orar, pedir misericórdia. O médico, pede o médico. Ele, Senhor. Ô médico, Lucas, por favor, em nome de Jesus. Alguém chama o médico para mim, pelo amor de Deus. E quem que tinha lá, irmãos? O médico Lucas, né, Lucas? E o Lucas vai lá avaliar o Eutico. E a Bíblia vai dizer, e a história vai dizer que o Eutico estava morto, irmão. O Eutico morreu. E a mãe desesperada, fica desesperada, irmã Denise. E olha para você ver, agora presta atenção em mim aqui, em nome de Jesus. Eu vejo o Paulo agora, ele passando no meio do povo. E ele chegando e perguntando o que está acontecendo aí. E o Lucas vai falar assim, morreu. Morreu. Morreu? Tá morto? Eu sou o Paulo. E eu imagino a cara do Lucas agora olhando para mim. Olha para mim, Lucas. E o Lucas olhando para mim falando assim, rapaz, se ele pregando, só falando da Bíblia, o pessoal pegou ele, apedrejou ele, jogou de cima da muralha. Imagina o que esse povo vai fazer agora que esse menino morto. Arregala o oi para mim, Lucas. O que você está fazendo aqui, Paulo? Vai embora. O que você está fazendo aqui, Paulo? Vai embora. Irmãos, a multidão é desse jeito. Multidão é diferente de discípulo, porque a mesma multidão que te aplaude é aquela que vira as costas para você no tempo de luta. Eu imagino o Lucas olhando para Paulo e falando assim, o que você está fazendo aqui, cara? Já era para você ter sumido. E você está aqui, vai pegar e vai matar você. Tá morto? Tá. Vocês podem me dar licença agora, que agora eu que vou resolver o problema? Pode ir embora, mano.
pode ir embora. Fica aqui, Lucas. Eu imagino Paulo agora olhando para Eutico morto. A medicina já disse que não tinha mais jeito. Pelos olhos humanos, não tem mais jeito. Mas eu, Paulo, acredito em um Deus de milagre. A palavra de Deus vai dizer em Jeremias 33, versículo de número 3: clame a mim e responder-te-ei. Deus, não é eu, é o Senhor quem vai operar agora. E eu creio que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. A medicina disse que não tem mais jeito. Os homens disseram que não tem mais jeito. Mas o Senhor é um Deus de milagre, que dá jeito naquilo que não tem mais jeito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo vida aonde existe morte. Levanta e anda. Levanta. A história vai dizer que Eutico ressuscitou na mesma hora. Pode descer, Eutico. Deus te abençoe. E a Bíblia vai dizer, a história também vai dizer, que através daquele milagre, não teve como Lucas se render e confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele. Lá em Trode, por volta da 00:30, Deus mudou a história de Lucas. Pode descer, meu filho. E eu profetizo que da mesma forma que Deus mudou a história de Lucas, dessa noite, Ele também vai mudar a sua história para a honra e glória do nome dEle. Você que acredita, aplaude e glorifica o nome do Senhor nessa noite. E deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Glória, glória. Você sabe aquele médico, Ronaldo, que no dia que você foi lá no hospital me visitar, falou que não tinha jeito? Aquele mesmo médico, Lucas, que me recebeu naquele leito de enfermidade, no dia da minha alta, ele procurou minha mãe e falou com ela: eu sou aquele médico que falei que seu filho não tinha jeito. E hoje eu estou assinando a alta do seu filho. E eu te peço para você orar por nós aqui dentro. Irmãos, não tem nada impossível para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Persevera. Em nome de Jesus, não desiste dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Em nome de Jesus, querido. Não deixe os homens frustrar os seus projetos, os seus sonhos. Porque muitas das vezes o inimigo vai usar pessoas para chegar para você e falar assim: não tem jeito. Essa batalha é impossível. Mas para o nosso Deus todas as coisas são possíveis, irmão. Apenas persevere. Apenas insista. Deixa eu te falar, essa luta não é para a sua destruição. Essa luta é para o nome de Deus ser glorificado na sua vida, na tua história, irmão. Então, em nome de Jesus, persevera, insista, não desista, irmão. É essa palavra que eu quero trazer para você aqui nessa noite, querido. É essa palavra. Não desista dos teus sonhos, não desista. Muitas das vezes, a ligação, o ponto de ligação é você. Quando eu estava no leito de enfermidade, eu estava em coma, querido. Eu não conseguia orar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas existia um ponto de ligação aqui do lado de fora, que era a minha família. E muitas das vezes, todos os dias que eles chegavam no leito de hospital, eles recebiam aquela notícia ruim, aquela notícia triste. E muitas pessoas chegavam e perguntavam para eles como que o Silvano estava. E eles falavam: o Silvano está tudo bem. Esse era o ponto de ligação, irmão. E muitas das vezes, em vez de você liberar essa palavra e dizer que está tudo bem,
Você é o primeiro a dizer que está tudo mal, que o seu casamento está ruim, que a porta fechou, que não tem mais jeito. Deixa eu te falar, eu quero que você saia daqui dessa noite em nome de Jesus Cristo dizendo, tem jeito sim, dizendo tá tudo bem, vai tudo bem. Você tem que ser o ponto de ligação, querido. Muitas das vezes Deus está esperando que você libere uma palavra para que Ele possa gerar uma movimentação favorável ao seu respeito no céu, irmão. Então para de liberar palavras de destruição sobre a tua casa, no teu trabalho, na tua família. A minha família, nós nunca passamos, querido, por um ponto tão difícil como nós estamos passando nesse ano. Na nossa empresa, mas todos os dias que alguém chega e pergunta para nós, nós falamos e profetizamos, tá tudo bem, nós vamos superar, nós vamos romper. E é isso que você tem que começar a liberar, querido. Nós vamos superar, nós vamos romper. Deus, Ele vai te surpreender quando você começa a liberar esse tipo de palavra, querido. Se você não confiar em você mesmo, querido, quem vai confiar, irmão? Se você não liberar uma palavra favorável ao seu respeito, quem vai liberar, querido? Eu quero que você saia daqui dessa noite com essa responsabilidade. Ei, a partir de hoje a responsabilidade é sua. A partir de hoje a responsabilidade é sua, querido. Não atribua a responsabilidade na sua esposa, no seu marido. Não atribua a responsabilidade, aleluia, em outras pessoas, do pastor, não. A partir de hoje você tem que sair daqui com a convicção: a responsabilidade é sua, é minha. Eu vou fazer a diferença na minha casa. Vira pro irmão que está do seu lado aí, começa a profetizar agora em nome de Jesus. Eu vou fazer a diferença lá dentro da minha casa, lá dentro do meu trabalho. Eu vou fazer a diferença. Eu estou assumindo a responsabilidade. Vira para ele e fala: eu estou assumindo a responsabilidade a partir de hoje. Aleluia! Não espere, querido. Não fique esperando as pessoas fazer o que é para você fazer. Tá gostoso isso aqui, irmão? Você não sabe como que tá gostosa a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu creio que Deus, Ele já está movendo os céus ao seu respeito através dessa palavra que você acabou de liberar. Mas não pode ser somente aqui. Tem que ser no caminho da tua casa, tem que ser dentro do teu quarto, aleluia. Tem que ser na sala que começa a liberar a palavra profética, querido. Comece a profetizar algo diferente na tua história. Jesus, Ele pode mudar a tua história, querido. Mas é necessário você deixar. Se Jesus, Ele entrar na tua história com a história dele, a tua história nunca mais será a mesma, querido. Não, nunca mais será. Mas é necessário você deixar. Abrir a porta. A Bíblia vai dizer que Ele está à porta, batendo. Você abrir, Ele entrará e ceará contigo. O salmista vai dizer, Salmos 23, prepara uma mesa farta. O que Deus tem para nós, querido, é mesa farta, é abundância, mas é necessário abrir a porta. A Bíblia vai dizer que aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, irmãos. É muito mais do que você imaginou, é muito mais do que você pensou, querido. O que Ele tem preparado para você. Mas para você aproveitar isso, abre a porta em nome de Jesus.